Nós vamos com os meninos aqui, vamos cantar o hino 328. Amém? Juízes capítulo 6. A nossa mensagem de hoje vai ser sobre Gideão. Gideão. Em tempos difíceis é preciso que se revele essa força invisível que existe dentro de nós, e essa força é o nosso Deus, como nos ensina o salmista. A nossa força, ela é do Senhor. O Senhor é a nossa força. Capítulo 6 do livro de Juízes. Espero que todos tenham encontrado o capítulo. Vamos ali no capítulo 6 e no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu?
E ele lhe disse: Ai, meu senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E disse o Senhor: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Vamos reler novamente o versículo 14, que diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Vai nesta tua força, Gideão. Meus irmãos, como eu relatei logo a princípio, nós muitas vezes desprezamos essa força que ela é vinda de Deus, porque ela é o próprio Deus na nossa vida. O Gideão, ele tem um problema, e o problema do Gideão é que olha demais para o que está acontecendo e olha de menos para o quem? Para Deus. Toda vez que o cristão, ele deixa de olhar para Deus e começa a olhar só ao seu redor, começa a olhar somente para si mesmo, para as coisas ruins que estão acontecendo, que sejam coisas boas que estejam acontecendo, se ele não olhar primeiro para Deus, ele vai pensar que não pode fazer nada. E aqui nós vamos aprender hoje, e esse é o nosso desejo, que Deus, ele quer trabalhar por nós. E ele trabalha por nós quando nós, na nossa vida espiritual, nós consideramos que ele é a nossa força. Amém? Então Deus é a nossa força, e em tempos difíceis é preciso que essa força que vem de Deus se revele através de nós. A nossa história hoje começa com um anjo. Esse anjo aqui, no capítulo 6, no versículo 11, que ele se assenta debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Começa com um anjo sentado debaixo de um carvalho. É um jeito diferente de começar a história no livro de Juízes. Esse anjo que ele chega, ele poderia ter escolhido qualquer uma das casas que está em Israel, mas ele escolhe uma casa em especial. Ele se senta debaixo desse carvalho, é um anjo enviado por Deus, e ele se senta no momento em que o Gideão, ele estava trabalhando. O Gideão, ele estava fazendo o quê? O Gideão, ele estava, segundo aqui o versículo que nós lemos, malhando o trigo no lagar, que é uma coisa incomum, malhar o trigo no lagar. Geralmente se malha o trigo na eira, a campo aberto. É o lugar próprio para que o trigo seja malhado. Agora, o lagar não é lugar que o trigo seja malhado. O lagar é onde se pisa as uvas. Então, é um lugar muito pequeno para fazer esse trabalho que o Gideão está fazendo. Para se ver que o Gideão, ele está se virando nos 30 para poder fazer um serviço, que é esse serviço, de malhar o trigo. O anjo, ele chega e ele faz uma saudação. O Senhor é contigo, homem valente. E se fosse hoje, ele estaria dizendo: estamos juntos, Gideão, é nós, estou aqui, mas o Senhor é contigo. Deus está com você. Deus está com você, Gideão, e ele tem um propósito quando ele chega até o Gideão, é de anunciar para Gideão que através do próprio Gideão, Deus ia dar o livramento ao povo de Israel. Irmãos, o momento que o Gideão está vivendo, o momento que esse anjo ele desce, senta debaixo desse carvalho, é um momento péssimo, ruim para o povo de Israel. É o tempo dos juízes. Para começar, é esse tempo. O tempo de juízes foi um tempo muito difícil.
Mesmo porque a norma era cada um fazia o que queria. Não havia rei em Israel, então cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Agora, quando cada pessoa faz o que quer, cada pessoa faz o que parece certo aos seus próprios olhos, coisa boa não acontece, só dá coisa ruim. Como diz hoje, vai dar ruim. E sempre dava ruim. Não tem dúvida disso aí. O povo de Deus, conforme nós lemos no capítulo 6, a partir do versículo 1, ele estava sendo esmagado aos poucos, pisoteado aos poucos pelo inimigo. Os midianitas vinham com outras companhias, com as companhias dos amalequitas, com as companhias dos árabes, e desciam, conforme a palavra de Deus está dizendo, como gafanhotos, enchendo toda a terra, e eles vinham em momentos estratégicos. Era só acabar a colheita, quando o pessoal já tinha plantado, já tinha arado, já tinha colhido, aquele momento de usufruir, aquele momento de alegria, um momento de festa, de tomar o fruto daquela planta que se colheu, no caso aqui o trigo da nossa história. Irmãos, chegava o inimigo e levava tudo. Eles entravam, eles invadiam os lares, invadiam as fazendas, invadiam os campos, e eles roubavam o povo de Deus, tiravam os frutos do povo de Deus. A palavra de Deus diz aqui no versículo 4 do capítulo 6, que punham contra ele em campo, destruíam os frutos da terra, até chegarem em Gaza, e não deixavam alimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Tudo que eles tinham em mãos eram levados, eram assaltados. Empobreceu muito o povo de Deus quando tirou deles o básico, que é o alimento. Sem comida, meus queridos irmãos, sem comida o povo ficava cada vez mais fraco. Aqui no versículo 5, versículo 6, diz que Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Veja que coisa que são esses midianitas, isso é uma praga. Isso aí é um coronavírus da época. Isso vinha para matar, vinha para roubar e vinha para destruir. Isso era coisa do maligno, coisa do diabo. Consequência do pecado. Onde tem pecado, Satanás, ele ciranda mesmo. Isso é certo. Agora veja um detalhe aí, que os midianitas, eu já disse isso, mas eles não estão sozinhos. Estão com as hostes amalequitas, estão também com as hostes dos árabes. Para ver uma coisa aqui, né? O povo de Deus, o povo de Israel, seguindo a norma do tempo dos juízes, cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Enquanto que os inimigos, eles se ajuntavam e assim, juntos, eles entravam no povo de Deus que estava dividido para matar, para roubar e para destruir. Olha o que a divisão faz. Olha o que a divisão faz com o povo, com o país. Quando nós estamos vivendo, meus irmãos, esse momento difícil, dessa doença, dessa enfermidade, vemos as pessoas divididas, a pró, a favor, há tanta confusão, há tanta notícia. Pelo menos o cristão, aos crentes, o que deveria ser feito nós que tememos a Deus? O povo de Deus deveria estar unido, orando ao Senhor, para que seja afastada essa praga, para que seja afastada essa peste. E você olha para o povo de Israel, 7 anos sendo consumidos por essa praga, os midianitas. Deus já havia enviado um profeta, o profeta anunciou, falou com eles, o povo nem percebeu que o profeta foi, praticamente foram indiferentes, eles clamavam sim, mas estavam indiferentes àquilo que o profeta disse. Aí você vai ver essa voz que destoa, e justamente a voz que destoa de toda a nação é o Gideão. Então, continuando, né? O anjo, ele aparece para esse homem que destoa.
um homem que está na contramão de todos os seus conterrâneos, que é o Gideão. Olha, os conterrâneos, os israelitas no tempo de Gideão, eles tinham se voltado para os ídolos. Eles estavam vivendo debaixo da idolatria. Para você ter uma ideia, a própria casa de Gideão, seu pai, seus vizinhos, os moradores ali daquela cidade, todos estavam debaixo da idolatria. Um mal que tinha se alastrado por todo Israel. Só sabiam chorar, só sabiam lamentar, mas quando o profeta veio foram indiferentes. Chorava e lamentava, é uma espécie de remorso, ai, 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 mas ninguém toma uma providência de abandonar a idolatria. Covardes. Covardes por quê? Porque eles preferem usar a energia, a força, para cavar buraco nas rochas, cavar lá os esconderijos, entrar nas cavernas. Para isso eles tinham força, mas eles não tinham força para se ajuntar e lutar contra o inimigo comum, que eram os midianitas, porque eram covardes. Covardes. Preferiam se esconder do que lutar. Não somente covardes, mas eram egoístas, brigando entre si. Isso aconteceu, mesmo Deus dando a vitória pela mão de Gideão, a gente vê se levantar uma tribo como a de Efraim e alguns líderes de Israel que foram contra Gideão. E mesquinhos. Na batalha que se estendeu, uma batalha ferrenha contra os midianitas, Gideão e os seus homens saíram para capturar os inimigos e eles estavam com fome. Gideão pediu pão para alguns líderes. Eles disseram: olha, quando vocês estiverem com os inimigos nas mãos, nós vamos dar de comer para vocês. Antes não, como que chamando eles de vadios. Eles eram mesquinhos, eles eram idólatras, eles eram covardes, só sabiam chorar, só sabiam lamentar. Como é que Deus vai trabalhar com homens assim? Então esse anjo, ele veio no momento certo, que era um momento de muita crise, e ele veio para o lugar certo, que era justamente onde Gideão estava. A cidade que esse anjo veio, o lugar ali, eram de pessoas que estavam completamente contra a palavra de Deus, inclusive o pai de Gideão. Mas a pessoa que está na frente do anjo, aquela pessoa que está trabalhando, que está malhando o trigo, o Gideão, é a pessoa certa. É a pessoa certa que Deus vai usar. E Deus então, ele chega nessa pessoa que é Gideão e conversa com Gideão. Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 12 do capítulo 6. O anjo diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Agora você vai aí um pouco mais para frente e vai ler o seguinte, né? Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, Gideão. Repare que o anjo, ele aparece, ele senta debaixo de um carvalho, ele diz para Gideão: Gideão, Deus é contigo. Gideão fala algumas coisas para o anjo, e o anjo ele fala fala uma frase que para nós é muito instrutiva para o nosso estudo de hoje à noite. Vai nesta tua força. Ele fala de uma força que nem Gideão sabia que tinha. Ele fala de uma força que quando eles olhavam para Gideão, também ninguém podia imaginar que aquela força existia. Se ninguém está vendo essa força, então vamos chamar essa força de força invisível. O anjo anuncia uma força invisível em Gideão. Olha a tarefa que Deus tem para ele, que é livrar o povo de Israel da mão dos midianitas, dos árabes, dos amalequitas. Era necessário realmente muita força. Era preciso ter força. E Deus está dizendo: Gideão, vai nesta tua força. Você pode ver essa força de Gideão nas atitudes dele. Você pode ver essa força de Gideão nas palavras dele. Você pode ver essa força de Gideão, essa força que ele não conhecia,
invisível, como nós estamos falando, quando você lê a palavra de Deus e você encontra alguns detalhes, como por exemplo, olha lá, as atitudes dele. Ele não se entrega. Quando os midianitas chegavam, roubavam tudo. Sabe por quê? Porque era um povo entregue. Um povo entregue tem que ser roubado mesmo. Um povo entregue, dividido, que não teme a Deus, o fim dele é esse. É ser roubado, é ser assaltado. Uma família, mesmo que ela vai na igreja, que é uma família entregue a este mundo, é uma família para ser roubada, assaltada pelo diabo, por Satanás. Ele não se entrega ao fatalismo, ele não dá nada de mão beijada para o inimigo, não. Olha, o lagar é um lugar pequeno, mas era um lugar improvável. O inimigo não ia procurar o trigo ali no seu lagar, no meio daquelas montanhas, um lagar feito nas pedras. Ele não estava dando chance para o inimigo roubá-lo. Trabalho duro, trabalho pesado, muito difícil, malhar trigo num lugar tão pequeno. Você sabe como faz com café? A nossa cultura aqui é café, é diferente do Paraná que tem trigo, mas a cultura do paulista aqui é café. E as pessoas que já trabalharam com café, que já plantaram, colheram café, sabem que precisa de um terreirão, e tem que ser grande o espaço. O trigo não é muito diferente. Para que seja abanada a palha, é preciso ter espaço. E aqui o Gideão, ele está lutando. Ele está lutando, isso mostra que tem fé. Ele não se torna um idólatra. Enquanto todo mundo está lá se desviando da palavra de Deus, desacreditado da palavra de Deus, entregue à idolatria também, o Gideão não. Eu lembro os irmãos que o pai dele, que a família dele, que o povo da cidade dele adorava Baal. Mas ele não adora Baal. Ele luta com dificuldade, com as armas que tem, no caso, a inteligência, porque ele evita ser roubado pelo inimigo. A sua fé pode ser vista também nas suas palavras, aqui no versículo 12, no versículo 13, quando o anjo diz, olha, o Senhor é contigo, homem valente, ele tem uma resposta para o anjo, que parece ser uma resposta dura, mas não é uma resposta dura. Se você ler direito, se você prestar atenção no que o Gideão está falando, você vai ver, sabe o quê? Você vai ver um homem de fé. Como um homem de fé? Vamos ler comigo aqui no versículo 13, olha lá. Gideão respondeu, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? É claro que ele tem um ponto de interrogação, como eu disse, a fé estava invisível, mas ele escutou quando criança histórias, talvez até do próprio pai que depois se voltou para a idolatria, mas ele ouvia histórias, a história que não era tão longe assim como é para nós, a história de 3.600 anos atrás, de Moisés, ou a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Fazia mais ou menos uns 200 anos que Moisés tinha aberto o Mar Vermelho. Ali, com as 10 pragas do Egito, a vitória sobre os amorreus, a conquista de Josué. Então ele está perguntando aqui, o que é feito de todas essas maravilhas? Se ele está falando isso, é porque ele crê num Deus que faz maravilhas. Se ele está falando isso, é porque ele crê que a palavra de Deus que foi dita para ele era a verdade. E ele continua dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, está vendo? É uma memória viva na sua mente, no seu coração. Então ele testemunha da maravilha de Deus, ele testemunha da obra de Deus no Egito. Ele está falando aqui, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Eu vou além. Ele tem uma leitura espiritual de tudo o que está acontecendo. Enquanto os outros se voltam para a idolatria e adoram Baal, a leitura espiritual de Gideão é, olha, Deus nos desamparou. Deus está ciente que a derrota, ele está ciente que o povo de Israel está sofrendo o que está sofrendo por um motivo,
Porque foi desamparado pelo próprio Deus. E tem motivo para isso, não é verdade? Está desamparado do próprio Deus. Meus queridos irmãos, veja só, você não consegue enxergar a fé, você enxerga a fé de Gideão aí? A fé que está lutando contra o inimigo da forma que pode, a fé que fala de Deus, das maravilhas de Deus, do poder de Deus e das consequências do pecado. Essa é a leitura espiritual que o nosso Gideão ele está fazendo. Então, que força invisível era essa? A força que crê no Deus do impossível. Essa é a força de Gideão. Quando o anjo diz, vai nesta tua força, é a força da fé num Deus do impossível. Lembra que o apóstolo João nos ensina, lá no capítulo 5 da sua epístola, ele ensina o seguinte, esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Agora, nossa fé em Deus, na palavra de Deus. Deus é a nossa força. É isso que o anjo disse para ele. Deus é contigo, Gideão. Deus não ia falar uma coisa que não existisse. Deus é contigo, Gideão. Por quê? Porque Gideão, ele cria em Deus. Ele estava confiando em Deus. De uma forma, num momento muito difícil, de uma forma estranha até para que muitas pessoas compreendam, porque ele fala, por que isso está, né? Tem uns porquê na vida dele, nós vamos explicar isso, mas ele está ali confiando no Senhor. Olha, o livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 19, diz o seguinte, Deus, o Senhor, é a minha força. É engraçado que Abacuque ele fala isso no momento crítico também. No momento muito crítico, que ele está prestes a ver a invasão do inimigo sobre Israel. Deus antecipa para ele essa invasão, ele entra em crise espiritual, Abacuque, mas ele olha e fala assim, olha, Deus é a minha força. Vai nessa tua força, Gideão. Então, quem é a força de Gideão? A força de Gideão, meu amigo, meu irmão, é o próprio Deus. Deus é a força de Gideão. Então, quando fala, vai nessa tua força, não é porque ele era forte, não. Fortão, assim como Sansão, não era por isso, não. Nem Sansão, por ser fortão, podia fazer alguma coisa. A força dele não estava no braço, não estava na perna, não estava no intelecto. A força de Gideão estava em Deus. E como ensina o capítulo 11 de Hebreus, com essa força foi capaz de subjugar reinos, como aconteceu com Gideão. Era a mesma força do apóstolo Paulo, que disse, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, em Deus que me fortalece. Agora, como eu disse, infelizmente, o Gideão, ele não conseguia enxergar essa força. Não conseguia? Não consegue. E por que Gideão não conseguia enxergar essa força? O anjo diz, vai nessa tua força, mas ele não consegue ver. Não consegue. E eu vou citar alguns motivos por que ele não via essa força. E é justamente os motivos que nos faz ser tão fraco. Que faz com que alguns crentes sejam tão entregues e tão fracos também. Por que Gideão não conseguia enxergar essa força que Deus via nele? Bem, primeiro, porque ele olhava demais para a sua volta. No capítulo 6, no versículo 13, lá no final ele fala o seguinte, né? Porém, o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Parece que na cabeça dele, a mão dos midianitas prevalecia. Ficava olhando a mão dos midianitas. Meus irmãos, ele podia olhar a força dos inimigos, como eles vinham em grande número, como gafanhotos, aquelas invasões, os assaltos. Podia ver toda aquela falta de apoio, aquela divisão que havia em Israel. E quando ele ficava olhando só as circunstâncias, só a mão do inimigo, o que isso causa? Quando você fica olhando só a sua volta, causa um desânimo,
O desânimo toma conta da vida de uma pessoa quando ela fica olhando para o lado. Alguns dizem, é por isso que o Pedro afundou, porque ele ficou olhando para o vento, ficou olhando para o lado, e aí então ele ficou com medo e afundou. Não está longe da verdade não. Aquele crente que fica olhando só para as coisas que estão à sua volta, só para as circunstâncias, e às vezes são coisas terríveis que estão acontecendo à sua volta, ele vai se desanimando. Eu tenho aconselhado para os irmãos aqui, não assistir certas emissoras de televisão, que são verdadeiras portas-vozes das trevas. Já segura a foice da morte na mão. Às vezes a pessoa dorme, já dorme meio assustado, de tanto ouvir péssima notícia. Quando acorda de manhã em isolamento, não está precisando trabalhar porque está isolado. Aí com aquele monte de gente em casa, o que vai fazer? Não posso sair para a rua porque estou isolado. Não posso fazer isso porque estou isolado. Liga a televisão. Aí liga a televisão, morreu quantos, não sei aonde morreu quantos, fica ali, coisa e tal. E a pessoa vai se desesperando. Olha, nem para olhar para a rua da casa dele e ver aquela calmaria. Uma calmaria. Essa semana precisei ir na escola da minha menina e na volta, curiosamente eu passei em frente ao PA. Sempre que eu passei na frente do PA, estava cheio o PA. E quando eu passei nessa semana, parecia um cemitério aquele PA. Não tinha ninguém. Mas aí você liga a televisão e você é assustado, fica com medo. Cuidado, meu irmão. Não fica olhando muito para as coisas que estão acontecendo, porque se você ficar olhando só para essas coisas que estão acontecendo, e vamos imaginar que essa doença ela cresça, você vai ficar olhando só para a doença? É assim que você vai fazer? Só para o efeito dessa doença? É isso? Não vai precisar olhar para Deus? Então, um dos problemas que impedia Gideão de ver a força que tinha nele, que era o próprio Deus, que ele não conseguia enxergar, é porque ele ficava olhando muito à sua volta. Em segundo lugar, quando Deus conversa com ele, ele tem muitos porquês. Por que não está acontecendo que nem aconteceu no tempo de Moisés? Porque o Deus que livrou lá atrás não está livrando agora? Por que está acontecendo essas coisas ruins? Não é? Então, ele quer resposta para tudo. Por que não sobreveio isso? Por que Deus deixou essas coisas acontecer? Onde está o Deus que opera maravilhas? As respostas existem. Respostas sempre existem. Mas para uma pessoa que não para de perguntar, nunca vai chegar à resposta certa. Nunca. Os inquiridores, inveterados, que as pessoas que não param de perguntar, tudo ela quer saber, né? Ela se torna uma pessoa cética, que deixa de acreditar, sempre questionando, sempre duvidando tudo, e no final das contas, essas pessoas que estão sempre perguntando e não quer saber da resposta, na verdade, só quer perguntar, uma pergunta leva a outra pergunta, essas pessoas elas passam a desacreditar da vida, desacreditar do próprio Deus. Então não seja você uma pessoa que fica só a perguntar, porque isso não é bom. Passa a olhar o que Deus está fazendo. Deus tem sempre dado boas respostas. E tem uma outra coisa, né? Que às vezes a pessoa quer uma resposta direta de Deus. Por que isso está acontecendo? O anjo não respondeu. Cadê aquele Deus lá? O anjo também não respondeu. O anjo só repetiu aquilo que ele já tinha dito. Deus é contigo, homem valente, vai nessa tua força, você vai livrar o povo de Israel. Repara bem, Deus, ele não costuma dar respostas, colocando os pingos nos is. A pessoa faz um questionário, primeira pergunta, segunda pergunta, terceira pergunta, e Deus tem que estar respondendo primeira pergunta, segunda pergunta. Olha, você não faça isso com Deus, e nem queira fazer isso com o seu pastor, com uma pessoa que você ama, uma pessoa lá, né? Não faça isso não.
Deus não costuma dar respostas, Deus costuma colocar você em situações para que você encontre a resposta. O pastor João, ele contava de uma senhora que ela queria paciência de Deus, porque ela não tinha paciência com o filho dela, com a criança que ela tinha. Eu não tenho paciência, meu Deus me dá paciência. Aí nasceu outro filho. Deus não me dá paciência, eu preciso de paciência, Deus me dá paciência. Nasceu outro filho. O que Deus estava querendo mostrar para ela? Colocando ela em situações para praticar a paciência. Você quer ver o Deus do impossível? Você quer ver o Deus que abriu o Mar Vermelho, Gideão? Você quer ver o Deus que livrou o povo de Israel das mãos de Faraó, Gideão? Então vai para a luta, Gideão. Tem os midianitas aí, não tem os egípcios, mas tem os midianitas. Vai lá, eu estou contigo. Deus colocou ele numa situação que ele pôde viver o que Moisés viveu, pôde viver o que Josué viveu. Então Deus não deu uma resposta verbal para ele, colocou ele numa situação em que ele podia comprovar a glória, a majestade e o poder de Deus através da obediência. Então, quer resposta para tudo? Cuidado. E também porque ele olhava demais para ele mesmo. Quando o anjo disse, vai nessa tua força, a resposta dele foi de pronto. Diz ele no versículo 15, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Minha família é a mais pobre em Manassés, a menor na casa dos meus pais. Quer dizer, eu sou muito pequeno, a minha família é pequena, a gente não é de guerra, não é isso, somos plantadores, agricultores, dando uma desculpa aí, se apequenando, né? Olhava demais para si mesmo. Quando isso acontece? Quando o cristão ele começa a olhar muito por aquilo que ele pode fazer dentro das suas limitações, o que vai acontecer? Ele vai se sentir um nada, ele vai se sentir incapaz, ele vai se sentir fracassado. Então não olhe para você mesmo, não olhe para as circunstâncias, não queira que Deus fique respondendo todas as suas perguntas. As pessoas que ficam olhando demais para si próprio são as pessoas que estão sujeitas à depressão, à tristeza, a não dar certo em lugar nenhum. Por isso você olhe para Deus. Uma outra coisa ruim que acontecia com Gideão, que impedia ele de ver essa força que Deus viu nele, é que ele estava querendo um sinal. E acredite você, meu irmão, tem crente que é assim mesmo. Por 3 vezes Gideão exigiu de Deus um sinal. Não é que exigiu, você é o Senhor mesmo, né? Ficou lá, enquanto o cajado do anjo não pegou fogo, enquanto o novelo não molhou, enquanto o novelo não secou, parecia que Deus não era Deus. O crente, ele não vive de sinais. Os sinais são para os incrédulos, não são para os crentes. O crente vive pela fé. É diferente. Você não precisa de sinal nenhum. Você precisa somente fazer o que Deus está te mandando. Ele está contigo. E aí, por fim, uma outra coisa que atrapalhava muito, mas muito mesmo o Gideão, de enxergar a força invisível ali, né, que estava dentro dele, é que ele estava muito preocupado com o que os outros estavam pensando ou o que os outros podiam dizer sobre ele próprio. Eu percebo isso na história do Gideão em alguns momentos. Por exemplo, Deus pediu que ele fosse lá e derrubasse o altar na casa do pai dele. Ele empreitou alguns homens, foi lá e derrubou o altar. Só que a própria palavra de Deus diz que ele fez isso de noite. Por que ele fez isso de noite? Temendo a reação
dos da sua casa. O que meu pai vai falar? O que meus irmãos vão falar? Os meus sobrinhos vão falar? O que as pessoas aqui da cidade vão falar? A palavra de Deus diz que ele temeu o que as pessoas iam pensar a respeito do que Deus mandou ele fazer. Numa outra feita, Deus até fez um desafio para ele. Você ainda não acredita que eu vou livrar Israel pelas suas mãos? Então vai ver o que as pessoas estão falando de você no arraial do inimigo. E ele foi. Ele foi, acredita nisso? Ele podia olhar e dizer, não, Senhor, eu confio que o Senhor vai fazer a sua obra, que vai haver livramento. Mas não, ele foi. Ele pegou lá o seu servo Puá e desceu no arraial dos inimigos de noite, escondido, sorrateiramente, e ele escutou então um sonho que um midianita estava contando para o outro. O sonho é mais ou menos assim, né? Desceu um pão, né? Um pão desceu sobre o arraial dos midianitas e fez um strike, pá, derrubou tudo, foi bater lá aonde estava a tenda do capitão, ou seja, Gideão passou como um trator sobre os seus inimigos. Um midianita contando esse sonho para o outro, e o outro disse, isso é o Gideão que vai passar que nem um trator em cima da gente. Aí ele escutou, teve que escutar um ímpio, para ele ter certeza de que Deus ia usá-lo, de que Deus ia agir através dele. Então repare, meus irmãos, que são impedimentos que faz com que uma pessoa, que um crente, ele não consiga enxergar a força de Deus agindo na vida dele, agindo por ele. Vou só relembrar os irmãos, né? Ele olhava demais à sua volta, queria resposta para tudo, olhava demais para si mesmo, ele estava sempre querendo um sinal e preocupado com o que as pessoas estavam pensando ou dizendo a respeito dele próprio. Então, uma pessoa que fica incomodada, o que as pessoas estão pensando de mim ou vão falar de mim, geralmente essa pessoa não consegue trabalhar em paz, inclusive para Deus. A pessoa que vai trabalhar para Deus, ela não pode estar preocupada com o que as pessoas vão dizer ou com o que as pessoas vão falar se ela estiver servindo a Deus. Você faça o que Deus mandou você fazer. Esquece o que as pessoas estão falando, seja a sua família, seja os seus vizinhos. Você não está fazendo a vontade de Deus? Não está sendo usado por Deus? Então, por que a opinião deles é mais importante? A opinião importante é a de Deus. Deus querendo usar você. Então, esses foram impedimentos que faziam que Gideão não conseguisse enxergar a força de Deus que agia nele, sobre ele e agiria por ele. Então, irmãos, Deus vai desafiar o Gideão a agir através daquela força invisível. Versículo 14. Vai nesta sua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força. O que ele tinha que fazer, pastor? Ele tinha que trabalhar em algumas áreas. Ele tinha que mostrar essa força de Deus, revelar essa força de Deus. Ele teria que revelar a força de Deus aonde? Bom, isso deve ser com qualquer pessoa que teme a Deus. Primeiramente na sua casa, no seu lar. Depois trabalhando na sua vida, tirando algumas coisas da sua própria vida, ficando longe de algumas coisas. E aí finalmente indo para a batalha, para lutar contra o inimigo. E é isso que nós percebemos na vida do Gideão. A primeira coisa que Deus pediu para Gideão foi para que ele quebrasse, arrancasse e destruísse o altar de Baal que tinha lá na casa do pai dele. Ali no quintal da sua própria casa. Olha que coisa infeliz, que coisa muito triste. O pai dele, Joás, era sacerdote de Baal, um sacerdote idólatra.
E Deus olhou e disse assim: olha, eu quero que você vá lá, pega um boi e quebra tudo. Arrebenta tudo, joga tudo fora, queima algumas coisas ali, é para você derrubar, é para você arrancar, é para você queimar, e depois você vai me sacrificar o animal ali. Vai fazer um altar e vai sacrificar um animal ali. Como eu disse, ele fez de noite, meio preocupado com o que as pessoas iam dizer, mas ele fez. Ele fez o que Deus mandou. Ele tirou os ídolos da casa, das batalhas. E irmãos, a nossa primeira batalha não é na casa do vizinho, é na nossa própria casa. O que é uma coisa engraçada hoje, né? Isso tem muito com os jovens, os pensadores modernos, né? Tem muita gente, o pessoal hoje quer arrumar o mundo inteiro, né? Quer arrumar, vamos ter que salvar o mundo, a camada de ozônio e não sei o quê, e vai pra rua, faz um hashtag, sabe lá do quê, né? O camarada não limpa nem o quarto, não arruma nem a gaveta, quer salvar o mundo. Meu amigo, que é isso? Um monte de jovens sai para a rua, pintado, mulherada pelada, falando que quer salvar o mundo. Vai na casa dessa gente, é uma bagunça, é uma vergonha. Começa arrumando, você quer salvar o mundo, é? Quer que as coisas melhorem? Comece ajudando a sua mãe em casa, limpa lá, cozinha, lava uns pratos, arruma lá o seu quarto, arruma suas gavetas. Você vai ver que o mundo vai melhorar. Então, Gideão quer salvar Israel, quer mudar as coisas. Ele tem que começar pela própria casa dele. É isso que Deus ensina para nós. Deus, ele quer usar essa força que nós temos, que é essa força que vem dele, que é ele, que é o próprio Deus na nossa vida, para tirar coisa ruim da nossa casa, do nosso lar. É preciso tirar, derrubar, cortar tudo que ofende a Deus da nossa própria casa. Olha, o que não falta nas casas hoje são terafins. Sabe o que é terafim? Hoje os terafins estão divididos em 3, né? Que são a televisão, os computadores e os celulares. Isso são os terafins do Velho Testamento. As pessoas são dominadas pelos terafins, como eram dos ídolos no passado. E esses terafins dominam os lares, dominam a cabeça dos jovens, dos adolescentes. Tem cada coisa que você vê que é um absurdo. Você vê menina aí, menino, tem 11 anos, 12 anos. Eu descobri a grande mulher. Que grande mulher que você é? Né? Descobri o quê? Que palhaçada é essa aí? Aprende a lavar um prato, a limpar um copo, a arrumar a cozinha, ajudar sua mãe, lavar uma roupa. Os meninos aprendem a limpar um quintal, a carpir uma grama, fazer alguma coisa. Gideão quer salvar Israel. Então Deus fala para ele: vai arrumar a tua casa primeiro. Começa pela tua casa. E não é reforma, não. Deus não quer saber de reforma. Jamais, tá? É para dar fim aos males. Quero que o meu vizinho conheça Jesus Cristo. Então dá um bom testemunho na sua rua. Você fala palavrão na sua casa? Você fica brigando com a sua esposa o tempo todo? Sua esposa é a mulher da família, é uma mulher rixosa, que até os vizinhos têm dó do seu marido, e quer salvar o vizinho que está do lado, quer levar Jesus Cristo para quem está do lado, sendo que Jesus Cristo não pode ser visto na sua vida. Olha o princípio espiritual que nós temos aqui. Vai nessa tua força, Gideão, e primeiro, arruma a tua casa. Primeira coisa que ele fez foi arrumar a própria casa. Derrubou o altar que tinha lá, tacou fogo naquilo ali, e o que mais que ele fez? No lugar, ele fez um sacrifício. Colocou a cruz ali. É isso que nós devemos fazer. Sabe como é que nós arrumamos a nossa casa? Quando nós colocamos a cruz de Cristo sobre tudo.
Vamos vencer o pecado, vamos vencer os vícios, vamos vencer os terafins, vamos vencer a preguiça, os palavrões. E nós temos uma oportunidade maravilhosa. Muitas famílias da nossa igreja estão se reunindo às 9h30 da noite. Os chefes de família, o pai, a mãe, eles estão junto com os filhos, lendo a palavra de Deus e orando. Você, meu amigo, você, meu irmão, aqui, membro da Igreja Batista da Fé em Marília, se você não está fazendo isso, essa é uma oportunidade para você fazer. Colocar a oração em dia, colocar a leitura da palavra de Deus em dia, fazer um estudo, um culto diário na sua casa. Comece a fazer, você vai gostar. Muita coisa vai mudar na sua casa, na sua família. Sabe quem foi o primeiro discípulo de Gideão? O próprio pai. Porque quando ele quebrou, todo mundo da cidade foi em cima do pai do Gideão e disse: quem que fez isso? Ah, foi o Gideão, traz ele aqui que nós vamos matar ele. Aí o pai dele disse: não, ninguém vai matar ninguém não. Baal não é Deus? Então, que esse Deus chamado Baal, que brigue lá com o Gideão. Ele não é o bom da boca? Vamos ver, vamos lá. E aí, claro, né, ele está dizendo: meu filho não está errado não, meu filho está certo. Então o primeiro discípulo de Gideão foi o seu próprio pai. O pai não achou ruim não, valeu a pena. Está vendo só? A força que nós temos do próprio Deus, sendo o nosso Deus a nossa força, vai nos ajudar a limpar a nossa casa de males. E depois, meus irmãos, ele foi para a batalha, ele foi para a guerra, tocou a buzina, se ajuntaram 32 mil homens. A palavra de Deus diz que era um amontoado de gente. Era gente que não acabava mais quando a buzina foi tocada. Saiu gente das tocas, das cavernas, o povo começou a criar coragem, nem tanto, mas estava junto com Gideão. E nesse momento que o povo saiu das tocas, saiu das suas casas, das suas fazendas, e seguiram ali o Gideão, Deus olhou para Gideão e disse: olha Gideão, tem muita gente contigo, meu amigo. Vamos aqui no capítulo 7, vamos lá, no capítulo 7 e versículo 3. Versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Ora, a batalha é um lugar assim de luta terrível. Hoje tem esses, como é que fala? Não é nem helicóptero mais, né? É drone, né? Vem um drone na porta da tua casa, joga uma bomba em você, mata você. Não precisa nem de um soldado vir e matar. Mas a guerra naquele tempo era corpo a corpo. A pessoa tinha uma espada na mão e vai lutar com você, que às vezes não tem nenhuma espada na mão. O povo de Israel nem espada tinha. Então era no tapa o negócio. Era a briga assim, de sangue mesmo. Coisa era feia. Agora, quando o inimigo se aproxima, como se aproximou os midianitas, que a palavra de Deus diz que eles forravam a terra, uma grande multidão. Quando eles chegaram para a guerra, é assustadora a imagem. O quê? Nós vamos sair corpo a corpo? Dá aí 4, 5, tá dando quanto por um aí? Tá dando 4 por 1. Rapaz, eu vou ter que sair no tapa com 4 ao mesmo tempo? Veja só, eles estavam com 32 mil soldados. Lá, o povo deles estava com mais de 130 mil soldados. Já era muito maior os inimigos em número do que o povo de Israel. Mas Deus disse: olha, tem muita gente contigo. Talvez ele podia pensar: está dando 4 por 1 para eles e Deus está falando que está pouco? Olha, a lição espiritual está chegando, né? A primeira coisa que Deus pediu para Gideão, então, Gideão, capítulo 7, versículo 3. Prega para o povo dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Sobe aí e dá um grito aí. Dá o seguinte grito: tem algum covarde aqui? Tem algum medroso?
Talvez a pessoa dizia, de vergonha eu ia falar que não era, que eu não sou um covarde, que eu não sou um medroso. Mas quando eles viram aqueles 135 mil inimigos ali na frente deles, e Gideão disse, tem algum medroso? Tem algum covarde? A palavra de Deus diz que voltou 22 mil, mais de 2/3 das hostes de Israel, do exército de Israel formado ali, de uma hora para outra, voltaram para trás. Eles receberam o título de medroso, de covarde, de tímido. Irmãos, o covarde é aquela espiritual, é aquela pessoa sem fé, é que nunca conta com Deus, ele só olha para a sua volta, e por isso ele teme o dia mau. No meio do povo de Deus tem muito covarde. Só que eu digo uma coisa para você, você que trabalha para Deus, você que não é covarde, não fique andando no meio dos covardes. Não fique andando porque você vai ouvir a covardia deles. Existem pessoas dentro da igreja que são do contra. São covardes mesmo. Está lá o capitão marchando para frente, e alguns irmãos valorosos marchando para frente, e os covardes vindo para trás. Desanimando. Não vai dar certo. Não adianta. Já falei. Sempre desse jeito. Pouco ajuda, mas atrapalha muito. Então Deus disse, eu não quero covarde nessa batalha. Manda tudo embora. E mandou, olha, não precisou nem mandar. Eles foram embora, né? Tá ali, ó, pode ir embora. E eles com maior alegria voltando para casa. Os covardes são assim. Mas mesmo assim Deus disse, olha, ainda tem muita gente contigo. Tem muita gente, a partir do versículo 4, né? Versículos 4 diz assim, ainda há muito povo, Deus disse, faz descer as águas, e ali os provarei. Deus levou eles ali, naquelas águas, e fez uma prova com eles. Disse assim para Gideão, Gideão, é o seguinte, a pessoa que beber água, que nem bebe o cachorro, lambendo a água, com uma mão na espada, a boca ali na água, ou usando somente uma mão para beber a água, você separe essas pessoas. Então, alguns soldados, eles foram lá para aquele riacho, e eles não se agacharam não. Eles realmente colocaram a boca na água, a mão deles estava na espada. E Deus disse, se algum se ajoelhar na frente das águas, e pegar as águas com os dois mãozão, você já separa essas pessoas. Sabe quantas pessoas ficaram? Quantas pessoas foram beber água com a mão na espada? Somente 300. E Deus disse, é com estes 300 que nós vamos lutar. Repare que Deus não quis uma pessoa ali, naquela batalha, que tivesse acabado. É uma coisa triste de a gente ver também, dentro da igreja, o descompromisso na batalha. A falta de compromisso de muitos irmãos. Chega a ser um horror. Eu não gosto nem de proclamar algumas coisas, porque se eu aqui como pastor falar assim, olha, vamos, eu quero convidar aqui os irmãos para fazer uma geral, limpar a igreja. Aparece 4, 5 numa igreja de 100 pessoas. Como é que pode isso? Compromisso. O compromisso te faz olhar para a batalha, te coloca na linha de frente. Compromisso de pregar a palavra de Deus. Foi para 300, de 32 mil, foi para 300, apenas 300. 1%. Então Gideão precisava detectar quem estava embaraçado. Deus não quer que apenas estejamos envolvidos, mas zelosamente envolvidos na sua obra. É preciso ter o coração na obra de Deus. Olha, irmãos, eu comecei a trabalhar para Deus muito novo. Eu tinha 19 anos.
quando eu assumi minha primeira igreja. Não estou falando quando eu comecei a trabalhar para Deus, não. Porque quando eu me converti, eu já comecei a trabalhar para Deus. Mas com 19 anos, eu assumi uma igreja. Agora vai fazer 30 anos agora, né? E eu cheguei nessa igreja com 19 anos de idade. Mas conversando com uma pessoa, um irmão, disse, olha, eu fui convidado para assumir a igreja lá de Galha. Sabe o que a pessoa me disse? Você vai morrer lá. Lá não é lugar para você. Etc, etc, etc. Vai falar isso para um menino de 19 anos? Desanimar o menino de 19 anos? Essa pessoa que fala uma coisa dessa, ela está com o coração aonde? Por isso, há muitas pessoas dentro da igreja tão embaraçadas com as coisas deste mundo que não consegue realmente colocar a mão no arado. Não consegue. Veja, vamos continuar, né? A força. Agora ele já se livrou dos covardes, ele já se livrou dos embaraçados, agora ele está pronto para lutar. E a palavra de Deus diz que eles foram para a luta, eles foram para a batalha. E de um jeito diferente, de um jeito muito diferente. Deus disse para ele, olha, né, tem uma tática aqui, vamos abrir a palavra de Deus, vamos aqui comigo, né, no capítulo 7, vamos encontrar o texto aqui, né, versículo 17, disse-lhes, 16, perdão, dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios e tochas neles acesas. Um vaso de barro na mão de cada um, correto? Uma tocha acesa para ser escondida debaixo daquele vaso de barro e uma buzina. 3 coisas interessantes aqui. O que os soldados deveriam fazer no momento em que Gideão ele tocasse a sua buzina? Todos teriam que tocar a buzina, é verdade. Mas eles iam ter que fazer 2 coisas aqui, né? Eles iam ter que quebrar esse vaso de barro. Eles teriam que estar com as tochas bem acesas em uma das suas mãos e na outra mão tocando a buzina, assustando o inimigo, e só nesse susto que o inimigo teve, morreram 115 mil soldados. Um matou o outro lá. Ficou muito pouco para eles. Veja que coisa interessante. O vaso de barro, meu irmão, ele está aqui, ele está vazio. O que representa para nós que esse vaso somos nós. Se nós queremos lutar na obra de Deus, nós temos que nos esvaziar, fazer como Jesus, esvaziou-se a si mesmo, do ego. E o que vai colocar dentro então, se ele está vazio? Ora, a tocha estava lá dentro até o momento propício, né? Quando eles quebram o vaso, aparece a tocha. A tocha é a luz, e nós somos essa luz. Quando nós quebramos o vaso, quando você elimina você próprio, quando você deixa de acreditar que é você, quando você realmente se quebra na presença de Deus, esse aqui é o sentido da quebrada do vaso, é a pessoa se quebrar na presença de Deus. O que vai aparecer? Vai aparecer essa luz. Vós sois a luz do mundo. Isso incomoda muito o inimigo. Isso faz com que o inimigo trema. Isso faz com que o inimigo ele fique ali todo tonto, desbaratado, quebrando o vaso, quebrando o meu eu. Senhor, quebra, não é assim que nós cantamos? Quebra este vaso, faz de novo, né? Eu quero que o Senhor faça um vaso novo. Olha aqui, esse vaso, o nosso eu, ele precisa ser quebrado para que a luz de Deus brilhe em nossa vida. E aí tocar a buzina, mas tocaram a buzina e tocaram a buzina bem alto.
Tocar a buzina é tocar a trombeta. Tocar a trombeta é a mesma coisa que pregar o Evangelho, que anunciar a palavra de Deus. Quando você está lendo o Apocalipse e tocam-se as trombetas, a trombeta era tocada para avisar no Velho Testamento. Então ali no livro de Apocalipse é a mesma coisa. Tocou a primeira trombeta, é aviso de Deus, Deus está avisando. O crente, ele se quebra diante de Deus, ele se revela como a luz neste mundo, vós sois a luz deste mundo, e aí então ele pode tocar a trombeta, ele pode anunciar o Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho fala de Jesus Cristo, da salvação de Cristo Jesus. Olha, 300 homens que se quebraram diante de Deus. 300 homens que foram à luz naquela noite. 300 homens que tocaram a buzina, que anunciaram a glória de Deus, por Deus e por Gideão. Não é assim que eles falaram? Gritaram bem alto, anunciando a glória de Deus. Olha o efeito, eles colocaram o inimigo para correr. O cristianismo hoje não coloca ninguém para correr porque há um egoísmo medonho. As pessoas não estão preocupadas em se quebrar diante de Deus. A luz, meus irmãos, são nossas obras cristãs, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus. Aquela mudança que existe num homem quebrado diante de Deus. Um homem quebrado diante de Deus, ele é aquele gadareno lá. Aquele gadareno que volta e dá o testemunho, olha como esse homem foi transformado. Isso é luz. A transformação que Deus faz na nossa vida, isso é luz. O problema do cristianismo é que não consegue ser luz. Justamente por causa das mais obras que continuam praticando, porque ainda o vaso não foi quebrado. Tem muita coisa que tem que ser mudada na nossa vida, para que o nosso testemunho ele seja firme, ele seja forte, para que possamos tocar a trombeta e os homens ouçam essa trombeta e glorifiquem a Deus. E ele continuou a batalha até o fim. Olha, a batalha de Gideão foi uma batalha e tanto. Eles venceram, mas não foi facilmente. Os inimigos, em número de 15 mil, fugiram. E eles fugiram por todos os cantos, Gideão perseguindo eles. E o coitado do Gideão, no meio do caminho, querendo ajuda, não foi ajudado. Ele não recebeu ajuda. Já pensou? Poderia ter recebido, mas ele não recebeu. O que mostra para nós, ele queria o quê? Ele queria, olha, vocês não têm um pouco de pão aí nessa cidade para dar para meus soldados? Até falei sobre isso já. Não, a gente não... Olha, irmãos, essa batalha espiritual, ela não vai ter muita ajuda, não. Eu não quero desanimar você. Pelo contrário, eu quero lembrar você da onde vem a sua força. Vai nessa tua força, Gideão. Gideão, ele não estava conseguindo enxergar, e nós vimos por quê. Mas, de repente, Gideão conseguiu fazer tanta coisa. A vitória foi tão grande, foi uma vitória tão maravilhosa. A batalha de Gideão é uma das maiores batalhas já vencidas pelo povo de Israel. Sabe por quê? Por causa da força que estava dentro dele. Vai nessa tua força, Gideão. E que força que é essa, pastor? É Deus. É Deus na vida dele. É Deus agindo por ele. O que podemos, como cristãos, fazer, compreendendo essa verdade espiritual? Se pudesse olhar e dizer assim, ó, vai nessa tua força, Gilberto, que força? Que força eu tenho? Ainda mais com essa magreza tudo aqui, né? Que força que eu posso ter? Mas aí quando eu me lembro de Gideão, aí sim. Por quê? Porque a força de Gideão era o próprio Deus. Ele tinha fé nisso. Então, irmãos, nós temos desafios pela frente. E não são poucos. Você
como cristão, você tem desafios. O desafio de trabalhar na tua casa, no teu lar, mudar as coisas na sua casa, no seu lar, com a força de Deus. Você tem a chance, com a força de Deus, de se livrar do espírito de covardia, dos embaraços deste mundo e trabalhar para Ele, ir avante, lutar, batalhar pela causa de Deus, pela obra de Deus, e finalmente obter uma grande vitória, uma vitória a toque de trombeta. Tudo isso nos é possível quando nós entendemos que aquela força que estava em Gideão também está dentro de nós. Eu vou repetir. A força encontrada em Gideão, ela existe em cada crente, em cada servo de Deus. É uma força poderosa, porque é a presença do Deus vivo, todo-poderoso, o Deus da glória e do poder dentro de você. E para Deus nada é impossível.